incidência e prevalência. A gente ouve muito essas duas palavras, né? Especialmente quando o assunto é saúde. Elas podem parecer complicadas, mas são, na verdade, ferramentas essenciais para a gente entender e combater qualquer crise de saúde. Vamos mergulhar em como elas funcionam. Para começar, vamos imaginar uma situação. Uma doença nova, totalmente misteriosa, aparece em uma cidade. O pânico começa a se instalar, as autoridades precisam de respostas e precisam delas rápido. É aí que entram em cena algumas ferramentas epidemiológicas muito, mas muito específicas. Para conseguir gerenciar uma crise como essa, a gente precisa responder a duas perguntas que, olha, são bem diferentes uma da outra. A primeira é: qual o tamanho do problema nesse exato momento? E a segunda é: com que velocidade ele está se espalhando? Uma mede o peso, a outra mede o risco. Então, o nosso roteiro hoje vai ser esse. A gente começa com esse mistério, depois entende as ferramentas, prevalência e incidência, vê como elas funcionam com números de verdade, e no fim, a gente descobre por que tudo isso é tão importante para a vida de todo mundo. Vamos voltar para o nosso cenário. As respostas para aquelas duas perguntas cruciais que a gente falou vêm de duas ferramentas epidemiológicas superpoderosas, a prevalência e a incidência. Primeiro, vamos olhar para a ferramenta que responde qual o tamanho do problema agora. É essa pergunta que vai dizer, por exemplo, quantos leitos de hospital, medicamentos e profissionais de saúde são necessários hoje. A prevalência, então, é isso. Ela conta todos os casos que existem, não importa se são novos ou antigos, em um único e determinado ponto no tempo. E aqui está o ponto principal. A melhor maneira de pensar na prevalência é como uma fotografia, sabe? Clicou, congelou o momento. Ela nos mostra exatamente todas as pessoas que estão afetadas naquele instante específico. E como é que se calcula isso? O processo é bem direto. Primeiro, conta-se todo mundo que está com a doença. Segundo, divide-se esse número pela população total daquele lugar. E por último, a gente multiplica por uma constante, tipo 100 mil, para ter uma taxa, um número mais fácil de comparar. Mas, uma foto do presente não conta a história toda. Para a gente responder a segunda pergunta, quão rápido o problema está crescendo, a gente precisa de outra ferramenta, a incidência. A incidência, por outro lado, foca só e exclusivamente nos casos novos que aparecem durante um período de tempo, que pode ser um mês, um ano. E agora vem a parte que eu acho mais legal dessa analogia. Se a prevalência é a fotografia, a incidência é um filme. Ela mostra a história acontecendo, a doença se espalhando ao longo do tempo. É a dinâmica da coisa. O cálculo aqui tem uma diferença que é fundamental. Em vez de contar todos os casos, a gente conta apenas os casos novos. E esse número é dividido pela população que estava em risco de pegar a doença naquele período. Então, aqui a gente vê as diferenças cruciais lado a lado. Prevalência mede o fardo, o peso total da doença agora. Já a incidência mede o risco de novas infecções. Uma é uma contagem parada no tempo, a outra mede a velocidade. Ok, chega de teoria. Vamos ver como os epidemiologistas usam essas duas ferramentas com dados do mundo real, aqui do Brasil. Essa tabela mostra a prevalência da hanseníase no Brasil. A gente está olhando aqui para uma série de fotografias do fardo da doença, tiradas em diferentes anos. Agora, olha só essa queda, 92%. Ao acompanhar a prevalência, a gente consegue ver o sucesso incrível das políticas de saúde pública em reduzir o peso geral da doença ao longo do tempo. É impressionante. Agora, vamos mudar a lente e olhar para a incidência. Essa tabela aqui está rastreando os casos novos de tuberculose em Porto Alegre a cada ano. Isso aqui nos mostra a velocidade de propagação, é o filme. E quando a gente coloca esses dados num gráfico, a tendência fica muito clara. Dá uma olhada nesse aumento bem acentuado de novos casos de 2006 a 2008. Isso acende um alerta vermelho para as autoridades, um sinal claro de que uma intervenção era necessária. Tá, mas, no fim das contas, por que esses números são importantes para quem não trabalha com isso todo dia? A resposta é bem simples, porque eles moldam o mundo ao nosso redor. Esses números, eles determinam tudo, desde para onde vai o dinheiro dos hospitais, passando por decisões sobre políticas públicas, até a nossa própria compreensão dos riscos à saúde. Eles são literalmente a base da saúde pública moderna. No final das contas, prevalência e incidência não são só números numa planilha. Eles são um reflexo das nossas comunidades, das nossas prioridades e da nossa saúde coletiva. E fica a pergunta:
Que história os dados de saúde contam sobre o lugar onde a gente vive?